E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um problema relacionado ao estudo da vorticidade e circulação. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Considere campos de escoamento com movimento puramente tangencial, linhas de corrente circulares, de forma que a componente VR do campo de velocidade V seja igual a zero e a componente Vθ do campo de velocidade V seja uma função de Rzinho. Eu vou admitir que o escoamento se dá no plano Rθ. Avalie a rotação, a vorticidade e a circulação para a rotação de corpo rígido, um vórtice forçado. Observe no quadro dois exemplos desse tipo de escoamento. Você vai observar um escoamento com vórtice forçado quando você notar um cilindro contendo líquido em seu interior em rotação uniforme. E um escoamento com essas características também ocorre no olho de um tornado. Mostre que é possível escolher a função f de Rzinho de modo que o escoamento seja irrotacional, isto é, a produzir um vórtice livre. No quadro, eu ilustro dois exemplos desse tipo de escoamento. Um escoamento com vórtice livre acontece quando a água escoa pelo ralo de uma banheira ou quando você estiver analisando o escoamento fora do olho do tornado, onde os efeitos viscosos são desprezíveis e, portanto, o escoamento pode ser considerado irrotacional com muito boa aproximação. Vamos começar, portanto, avaliando um escoamento com vórtice forçado. No quadro, eu ilustro a expressão da vorticidade zeta. Ela é dada pelo rotacional do campo de velocidade V. Aqui eu ilustro a expressão de zeta em coordenadas cilíndricas. Agora, nós sabemos que VR é igual a zero, Vθ é uma função de Rzinho e como eu estou analisando o escoamento no plano Rθ, Vz é igual a zero nessa análise. Portanto, vamos analisar cada um desses termos. Perceba o seguinte, se Vz é nulo, esse termo desaparece. Perceba que Vθ não depende de Z, portanto, na direção R versor não há contribuição. Agora, na direção θ versor, perceba que VR é igual a zero, esse termo desaparece. Vz é igual a zero, logo, não há contribuição na direção θ versor. Resta apenas a direção K versor. Como VR é igual a zero, eu fico apenas com esse termo. Logo, a vorticidade zeta, dada pelo dobro da velocidade angular de rotação, é igual a, então nós temos 1 sobre Rzinho vezes a derivada parcial em relação a Rzinho de Rvθ na direção do versor K. Muito bem? Se tratando de um escoamento com vórtice forçado, então vamos começar avaliando esse escoamento, nele a velocidade V ela é ômega vezes o raio na direção θ versor. Levando este resultado na expressão acima, a gente observa o seguinte, ó. Perceba que aqui nós temos a componente Vθ do campo de velocidade V. Ela é ômega R θ versor. Muito bem? Portanto, a vorticidade zeta fica dada por 1 sobre Rzinho vezes a derivada parcial em relação a Rzinho do seguinte termo, R vezes Vθ. Vθ é ômega R. Muito bem, ômega é uma constante nessa análise. Aqui tudo na direção K versor. Logo, a vorticidade zeta fica dada por 1 sobre R, que multiplica a derivada parcial em relação a Rzinho de R ao quadrado. Como ômega é uma constante, ele sai da derivação. A derivada em relação a Rzinho de R ao quadrado é 2R. Portanto, a vorticidade zeta fica dada pelo dobro da velocidade angular ômega na direção do versor K. Muito bem? Observe no quadro o resultado obtido. Agora, a velocidade angular ômega fica dada por, perceba o seguinte, a vorticidade zeta é igual ao dobro do vetor ômega. Portanto, o dobro do vetor ômega é igual a 2 ômega K versor. Logo, a velocidade angular ômega é simplesmente ômega
K versor. Analisando essas duas expressões, vemos que a componente z da vorticidade zeta é igual a 2ω e a componente z da velocidade angular ômega é igual a ômega. E, portanto, esses valores permanecem constantes. Muito bem? Vamos agora recorrer ao teorema de Stokes para que a gente possa obter a circulação em um campo de escoamento deste tipo. Para fazer isso, basta recordar que a circulação C é igual a integral de linha ao longo de um caminho fechado C no interior do campo de escoamento, do produto escalar do vetor V pelo vetor dl, e isso é igual à integral de superfície, em que a superfície S é delimitada pelo contorno C, do rotacional do campo de velocidade V, produto escalar com o versor n ds. O versor n é um vetor unitário que orienta o elemento infinitesimal de área ds no espaço. Muito bem? Sendo assim, a circulação C fica dada por... Perceba que o rotacional do campo de velocidade V é a vorticidade zeta, dada por 2ω K versor. Então, nós temos a integral dupla de 2ω K versor, produto escalar com o versor nds. Como eu estou analisando o escoamento no plano rθ, o versor n é o versor k. Sendo 2ω uma constante e k versor, produto escalar com k versor, igual a 1, e sabendo que a integral dupla através da superfície S de ds é a área da superfície, vemos que a circulação C é igual a 2ω vezes a área A. Observe no quadro, portanto, os 3 resultados obtidos para um escoamento desse tipo. Analisando a igualdade obtida para a circulação C, vemos que a circulação é diretamente proporcional à área A delimitada pelo contorno fechado C. Em outras palavras, a circulação C é diretamente proporcional ao raio elevado ao quadrado. Nós podemos ainda verificar que a circulação por unidade de área é diferente de zero. É o dobro da velocidade angular ômega. Escoamentos desse tipo são chamados de escoamentos rotacionais. São escoamentos nos quais a circulação por unidade de área é diferente de zero. Nesse tipo de escoamento, você vai observar a partícula fluida rotacionando em torno do próprio eixo, enquanto descreve o movimento circular ao longo da linha de corrente correspondente. E, portanto, nós temos ali um escoamento que ocorre com vórtice forçado. Muito bem? Para reforçar, convém destacar novamente que a componente Z da vorticidade zeta é uma constante igual a 2ω e a componente Z da velocidade angular de rotação também é uma constante e igual a ômega. Vamos agora promover a mesma análise, a mesma avaliação para um escoamento irrotacional. Nesse tipo de escoamento, eu posso afirmar tranquilamente que a componente Z da velocidade angular ômega é igual a zero. Logo, através dessa igualdade, vemos que a vorticidade zeta, a componente Z da vorticidade zeta, é nula. Levando este resultado nessa expressão, vemos que 1 sobre R vezes del R de RVθ é igual a zero. Dividindo ambos os membros da igualdade por 1 sobre R, vemos que a derivada parcial em relação a R de RVθ é igual a zero. Agora, se essa derivada é igual a zero, isso significa que RVθ é uma constante que eu vou representar simplesmente pela letra K. Agora, note essa diferença entre os dois tipos de escoamento. No escoamento do tipo 1, a componente Vθ do campo de velocidade V é diretamente proporcional ao raio Rzinho. Já no escoamento do tipo 2, no escoamento irrotacional, a componente Vθ do campo de velocidade V varia de maneira inversamente proporcional ao raio Rzinho. Portanto,
Se Rzinho tende a zero, a componente Vθ explode, ela vai para infinito e, portanto, nós temos uma singularidade no centro C do escoamento em questão, no escoamento irrotacional. Muito bem? Bom, vamos agora avaliar a circulação nesse tipo de escoamento. A circulação C, ela é dada pela integral de linha ao longo de um caminho fechado C do produto escalar do vetor V pelo vetor dl. Eu conheço a dependência da velocidade com o raio Rzinho, portanto, vamos escrever agora o vetor dl na direção θ versor. Para fazer isso, eu vou desenhar no interior do campo de escoamento um setor circular infinitesimal. Então, nós temos um ângulo central dθ, nós temos um raio Rzinho e aqui surge o vetor dl. Então, nós temos aqui o vetor dl dado por dl θ versor. Muito bem? Bom, a partir daquela figura, eu posso escrever a igualdade da seguinte forma. Nós temos o produto escalar do vetor V pelo vetor dl, então eu tenho K sobre R θ versor, produto escalar com o vetor dl. O vetor dl, ele é dado por R dθ, θ versor. Então nós temos R dθ, θ versor. O produto escalar do versor θ com ele mesmo é 1. Eu simplifico R nessa jogada. Logo, a circulação C em um escoamento irrotacional é igual a integral em dθ vai de 0 a 2π, portanto, nós temos 2π vezes a constante K. Muito bem? Então, observe no quadro os três resultados obtidos para um escoamento irrotacional. Interpretando as expressões obtidas, vemos que, em um escoamento irrotacional, a partícula fluida não rotaciona em torno do próprio eixo. Ela simplesmente descreve um movimento circular ao longo da linha de corrente correspondente. Nós podemos ainda escrever a velocidade Vθ da seguinte forma. Sendo K igual a circulação sobre 2π, vemos que a componente θ do campo de velocidade V fica dada por C sobre 2πr θ versor. Muito bem? Observe mais uma vez no quadro, compare mais uma vez no quadro os três resultados obtidos para cada tipo de escoamento e compare também como a componente θ do campo de velocidade V varia com o raio Rzinho. Para finalizar o estudo do escoamento irrotacional, eu vou agora arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, conforme vimos há pouco, a circulação por unidade de área para um escoamento rotacional, para um escoamento que possui um vórtice forçado, é diferente de zero. Essa razão é igual ao dobro da velocidade angular de rotação, é igual a 2ω. Sendo assim, vamos obter agora a circulação por unidade de área para um escoamento irrotacional, para que a gente possa comparar os dois resultados. Para fazer isso, eu vou recorrer a essa expressão e ao caminho fechado C que eu ilustro no quadro. Perceba que esse caminho fechado é composto pelos pontos A, B, C e D. É um caminho infinitesimal que não envolve o ponto de singularidade do escoamento irrotacional. Portanto, ele não envolve o centro C. Agora observe o seguinte. Por se tratar de um caminho infinitesimal, a componente Vθ do campo de velocidade V forma um ângulo reto com o segmento DC e o segmento AB. Portanto, a contribuição desses dois caminhos à circulação é igual a zero. Logo, resta-nos apenas analisar a circulação ao longo do caminho BC e ao longo do caminho DA. Sendo assim, a circulação que eu vou representar por ΔC é igual. Como o caminho BC é um caminho infinitesimal, eu posso confundir esse arco com um segmento de reta. Portanto, ele vai estar orientado na mesma direção e sentido da componente Vθ do campo de velocidade V. De acordo com a definição do produto escalar e de circulação,
essa contribuição é positiva. Logo, nós temos aí a componente Vθ na medida radial R mais dr, multiplicando esse comprimento. Esse comprimento, ele é simplesmente o ângulo central, dθ vezes o raio. Agora, no caminho dA, eu vou retornar para o ponto A. Portanto, confundindo esse arco com um segmento de reta, eu vou estar percorrendo esse caminho na mesma direção, porém em sentido oposto à componente Vθ do campo de velocidade V. Logo, pela definição do produto escalar e de circulação, a gente obtém uma contribuição acompanhada do sinal de menos. Logo, eu tenho Vθ na medida radial R vezes o comprimento em questão, que é o ângulo central vezes o raio. Agora, eu posso colocar dθ em evidência. Consequentemente, a circulação ΔC ficou da seguinte forma. Eu tenho a componente Vθ na medida radial R mais dr, que multiplica R mais dr, menos a componente Vθ na medida radial R vezes R, essa diferença multiplicando o ângulo central dθ. Muito bem? Agora, observe que essa diferença para um escoamento irrotacional é igual a zero, pelo seguinte fato. Observe essa expressão. Eu vou passar R multiplicando Vθ. A partir daí, a gente obtém que Vθ vezes a medida radial correspondente é uma constante. É igual a circulação C sobre 2π. Ora, se a componente Vθ vezes a medida radial correspondente a uma constante, C sobre 2π, essa diferença é nula. Consequentemente, concluímos que a circulação por unidade de área para qualquer caminho fechado C em um escoamento irrotacional que não envolva o ponto de singularidade, que não envolva o centro do escoamento, essa razão é nula. Com isso, nós temos mais uma informação que nos permite distinguir os dois tipos de escoamento. Enquanto que no escoamento do tipo 1, essa razão é igual ao dobro da velocidade angular ômega, no escoamento do tipo 2, no escoamento irrotacional, essa razão é nula. Muito bem? Observe mais uma vez no quadro, portanto, os resultados obtidos, todas as comparações realizadas. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.